Olá, boa noite! Está começando mais um painel regional aqui pela Rede Família de Televisão. E hoje o nosso bate-papo é com Emílio Martins, ele que é empresário do setor de derivados de combustíveis e é presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, congregando aí 90 cidades no interior. Emílio é casado, tem 2 filhos, atua também no ramo de restaurantes. Ele já foi presidente do RECAP no passado. Depois de 12 anos, voltou a atuar no sindicato. Bom, primeiramente, muito obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa. Bom, a gente vai começar então a nossa conversa explicando para quem está em casa o que é o RECAP. Porque muitas pessoas não conhecem, né? Todo mundo, direto ou indiretamente, faz uso do combustível, né? Ele move o mundo todo e aqui no nosso país não é diferente. Mas o que é o RECAP, que atua em Campinas e região, né? Tem essa abrangência aí de mais de 90 cidades. Explica um pouquinho pra gente como funciona a atuação do sindicato. Bem, é uma entidade sindical patronal, o RECAP. A base dela compreende 90 cidades. Antiga, antes da Constituição de 88, o estado de São Paulo era dividido em regiões administrativas, né? O RECAP ele compreende a antiga 5ª região administrativa do estado. Tem cidades importantíssimas, além de Campinas, como Jundiaí, Piracicaba, Americana, Limeira. Nós vamos até no limite com Ribeirão Preto, pegamos toda a parte do limite aqui, do limite do estado de São Paulo com Minas Gerais, com o sul de Minas. Vamos fazendo, pegamos todo o circuito das águas, fazemos divisa com Guarulhos e São Paulo, ok? E aí, São 1.400 empresas, desculpa. 1.400 empresas, né, nessas 90 cidades. Isso. E como é que vocês atuam, né? A gente tem aí 1.400 empresas que são associadas aí, né, que fazem parte aí do sindicato. E qual que é a vantagem, vamos dizer assim, desses associados e qual que é efetivamente o trabalho do sindicato para garantir que todos os direitos ali sejam atendidos, tanto dos funcionários quanto até nosso, né, do consumidor, porque claro que não é com o papel aí de fiscalização poder policial, mas existe um controle ali entre todos que estão no sindicato, né, de como eles devem atuar, né, para o bem de todo mundo. Sim. Dos 1.400 postos, né, que estão instalados nesses 90 municípios, nós temos basicamente 60% deles associados ao sindicato, se utilizando de serviços que o sindicato presta na área de meio ambiente, atendimento jurídico e uma série de outros parte de monitoramento de qualidade. O sindicato tem uma gama de serviços muito grande de que muitos postos se utilizam. E nós temos também como princípio da nossa atividade, nós fazemos as negociações salariais, existe o sindicato dos empregados, nós negociamos, se eu não me engano, com 8 ou 9 sindicatos de funcionários, são sindicatos de frentistas, e com a Federação Paulista deles. Inclusive estamos na época de negociações salariais. Isso vale para todo mundo, né? Temos o acompanhamento legislativo, o acompanhamento de todas as portarias e regulamentações, tanto da parte de IPEM e Metro, ANP principalmente. O nosso setor é um setor regulado por uma agência reguladora, uma das 5 agências reguladoras que o país tem, que o Brasil tem. Uma delas é a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Óleo e Gás, né? Essa agência é que, além de fiscalizar, de nos fiscalizar, fiscalizar a cadeia toda, ela ainda tem um arcabouço regulatório que determina algumas regras com relação ao funcionamento, a parte toda a parte regulatória do nosso setor. E aí a gente tem, então, esse trabalho, né, do RECAP para que todos os postos aí estejam dentro desses parâmetros exigidos aí por lei
para que possam, então, desenvolver ali um bom trabalho. E a gente também, agora aproveitando essa questão que você falou da negociação, né, do salário dos frentistas, a gente sabe que essa é uma categoria que nos dá segurança, né, para nós motoristas aqui do Brasil. Alguns países, eles não existem, né, os frentistas não existem. Estados Unidos, por exemplo, você vai lá, você abastece, passa o cartão. Aqui a gente tem esse conforto, né, você nem desce ali do carro, fica ali, o frentista vai, abastece, ainda, né, oferece alguns serviços ali que o posto acaba cedendo mesmo como forma ali de mimo ao cliente, né, uma lavagem do vidro, calibragem do pneu, essas questões aí que para nós mulheres, principalmente, faz toda a diferença, né? Como é que vocês veem essa questão na fase de geração de empregos mesmo? E até para as próprias mulheres. Antigamente a gente não via uma mulher como frentista. Hoje já é mais comum, né? Sim. Essa é uma discussão antiga. A questão do self-service, do autoatendimento, que você fala que em outros países é bem difundida há muito tempo. No Brasil, existe uma legislação específica que proíbe o autoatendimento no Brasil por uma série de questões. O sindicato sempre está envolvido nessas discussões e hoje está bem pacificado essa questão. Quando você fala, em, puxa vida, no mundo inteiro, não é no mundo inteiro. Alguns países já estão até voltando, já você vê frentista, na Europa você já vê alguns países que já está misto, né? Isso está muito voltado ao custo da mão de obra, né? Você vê que em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, tem algumas atividades que são estrangeiros ou pessoas que vão para os Estados Unidos de outros países. O Brasil mesmo foi um grande exportador de pessoas que fizeram a vida lá, né? São atividades que o americano não faz, ou que o nativo daquele país não faz, e essa atividade acaba ficando muito cara e onera muito, porque combustível, você veja, é uma commodity. Né? E faz parte do dia a dia de qualquer cidadão do mundo, né, hoje. Direto ou indiretamente, né? É um produto caro, é um produto que você é obrigada a comprar, e é um dos poucos produtos, eu desafio você, Juliana, a encontrar alguns produtos que você compre e não vê, não apalpa, não olha, e combustível é um. Então, e todo mundo quer pagar o preço, é um quesito muito que pesa muito nessa hora. Então, só para você ter uma ideia, a folha de pagamento, ela é pesada em todas as atividades. E eu acho que nós não somos diferente de outras atividades, restaurante, supermercado, a mão de obra, ela é pesada. O custo da folha de pagamento não necessariamente é aquilo que eu pago para o meu empregado. Porque o meu funcionário, o meu colaborador, às vezes, ele me custa 60%, ele recebe 60% do que ele me custa. Sim. Se eu trabalho dentro da forma correta, né? Então, é perto de 50% do custo de um posto de gasolina é a folha de pagamento. Entendeu? Então, existe muita... Assim, até dentro do setor, existem muitas correntes que defendem, puxa vida, a gente precisaria buscar self-service, ter o self-service no Brasil, ou ter um sistema misto. Já tivemos, agora recentemente, uma rede que conseguiu uma liminar para fazer. Mas o problema do self-service no Brasil não é simplesmente tomar a decisão e botar o consumidor para abastecer. Depende de equipamento, adaptação. Se você for nesses países onde tem o self-service, o bico é diferente, o bocal do tanque é diferente. Então, existe muita... A discussão é bem ampla, não é muito simples. Teria que ter uma adaptação, né? Porque a gente está falando muita mudança. De um produto altamente inflamável. Isso. Precisa ter extremamente segurança para que isso aconteça. E a cultura do brasileiro, que também precisa ser adaptada ali a essa realidade se um dia chegar a acontecer. Eu, particularmente, deixaria os frentistas, que eles fazem um trabalho muito bom pra gente. Você não sai do carro, já calibra o pneu, dá uma lavada no vidro, fica tudo certo. E eles conseguem também manter suas famílias com as rendas, né, dos seus 500 empregos. mil empregos no Brasil. Muita. Geração de emprego é enorme. Agora, além dessa questão, né, da folha de pagamento, a gente sabe que a oneração dos postos de combustíveis ele vai muito além, né? Tem energia, tem tantas outras coisas. Junto disso tudo tem a carga tributária que é alta, né? Ainda assim,
é uma questão para os postos de combustíveis, a carga tributária, ou isso não interfere diretamente aí nessa questão? Não, ela interfere diretamente. Primeiro, que ela estabelece um custo, se comparado com o poder aquisitivo do brasileiro, a carga tributária do combustível hoje, ela encarece demais o produto. E encarecendo demais para o consumidor, influencia também a nossa venda, o giro do produto, e o nosso capital de giro. Hoje, o capital de giro de um posto de gasolina é gigantesco, justamente porque o combustível é caro. E para mim, imposto não é imposto, imposto é preço. Eu, quando compro o produto, eu já pago aquele imposto antecipadamente, antes de receber até. Então, porque já está recolhido na cadeia, como eu te falei agora há pouco. E outra coisa que influencia demais e causa assim, distorções enormes como ainda existe o arcabouço fiscal dos impostos, a forma como eles são cobrados na cadeia, deixa muita brecha para a sonegação. Existe ainda um índice muito grande, uma fração muito grande de sonegação. E isso acaba trazendo para a bomba, trazendo para o nosso segmento uma distorção muito grande, que acaba fazendo com que, às vezes, aquele herói do preço, aquele camarada que está ali se beneficiando de algum produto que é fruto de sonegação fiscal, e não é só essa fraude no nosso setor, nós temos 3 tipos de fraude. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas aquele cidadão acaba se transformando no herói do consumidor, no herói da opinião pública, da imprensa, às vezes, e pior, herói de algumas autoridades. Às vezes, você pega o que hoje você vê Procon, fiscaliza posto, IPEM fiscaliza posto, todo mundo fiscaliza posto, a ANP também, né? O que acontece? Se a pessoa não souber exatamente como funciona o mercado, às vezes ela está ali enaltecendo um baita de um bandido que está na ponta ali, vendendo um produto sem imposto. E não podemos esquecer que o imposto que vem da gasolina hoje, do combustível hoje, na maioria dos estados brasileiros, às vezes é o campeão de arrecadação daquele estado. Entendeu? E existem bilhões e bilhões e bilhões de reais todo ano que vão embora na mão de 3, 4, 5 ou 6 grupos que estão crescendo no Brasil em cima da sonegação fiscal. A declaração, né, do fim da isenção dos impostos no começo desse ano resultou aí numa tremenda complicação, né? A gente viu, inclusive, até os políticos, né, discutindo entre eles, vai tirar, não vai tirar, a expectativa ali que estava do que vai acontecer, vai subir muito, enfim, bateu-se o martelo. Houve realmente um aumento, né, no combustível, chegou até o consumidor, um aumento menor do que talvez esperávamos, né, até por conta da Petrobras, que anunciou uma redução bem ali, menor. E aí chegou acho que em 34 centavos, mais ou menos, esse aumento para o consumidor, era esperado o dobro, né, 67 centavos. 69. 69, né? Isso. 69 centavos, quase 70 centavos, iria com certeza onerar de forma aí agressiva, principalmente quem trabalha, né, com o combustível, não só quem depende ali para a locomoção própria. Enfim, vários setores iam ser atingidos. Queria que você explicasse para a gente como é que funciona essa precificação. A gente sabe que não existe aquela tabela fixa ali de preço, até porque o país enfrentou uma época dos famosos cartéis, né, que inclusive foi investigação, né, caso de polícia até. Hoje em dia a gente sabe que não é mais dessa forma. O posto tem ali a liberdade de trabalhar dentro, claro, ali das normas, o preço que ele quer e claro que é viável para ele. Como é que chega o preço ali para o consumidor? Quem decide isso? É o dono do posto ou ele fica preso a uma decisão que vem de cima? Como funciona? Vamos lá, você fez uma pergunta que vai demorar uns 20 minutos para me responder. Mas eu vou por partes. Primeiro, deixar claro que o que aconteceu do dia 1º de janeiro e dia 1º de março foram... 1º de janeiro foi a continuidade da desoneração do combustível, ou seja, continuou sem os impostos.
PIS/COFINS, ICID e o ICMS continuou, não tem nada a ver com o ICMS. E agora voltou parcialmente. Então, tem data marcada já, daqui 2 ou 3 meses, a ideia do governo é voltar com a carga total de impostos. Com relação a preço, veja bem, não é o posto de gasolina que tem o preço livre. A cadeia inteira, há 30 anos, há mais de 30 anos, a cadeia inteira de comercialização teve seus preços liberados. A refinaria, o produtor, ele pode vender pelo preço que ele quiser, não existe no ordenamento jurídico nada que obrigue ele a vender por preço X, ok? Ou não aumentar ou não baixar. O produtor, eu estou falando usina, eu estou falando usina de biodiesel, usina de etanol, refinaria, o próprio importador, quando importa, ele pode vender pelo preço que ele quiser. As distribuidoras, que estão no meio da cadeia, também estão com seus preços totalmente liberados, ok? Elas ao comprar o produto, elas podem vender pelo preço que eles quiserem. O transportador pode colocar o frete que ele quiser. E o posto de gasolina também está livre e liberado para vender pelo preço que ele achar melhor para aquele negócio seu, né? O que acontece, a grande dificuldade que nós, revendedores, enfrentamos, é que nessa cadeia toda concentrada, quantos produtores nós temos hoje de combustível no Brasil? Nós temos uma produtora que é responsável por 95%, que é a Petrobras. Ela é a responsável por 90%, 95% do produto que se consome no país. Ok? Talvez um pouco menos, porque hoje existe uma dependência externa muito grande. Nós temos uma série de importadores e traders que trazem produto de fora. Aí nós temos, no meio disso aí, as distribuidoras. Nós temos, acho que 50 e poucas distribuidoras, acho que 150 distribuidoras hoje no país, né, inteiro. Tem distribuidoras muito pequenas, regionais e tal. Mas nós temos 3 distribuidoras que dominam 70% do mercado. Não tem nada errado aí. A legislação brasileira permite. E essa é a conformação de décadas, sempre foi assim, ok? E elas têm essa grande fatia de mercado. E tem as que também são livres para cobrar o que elas entenderem que é o adequado, e tem os postos de gasolina. Só que nessas 3 cadeias, onde realmente existe uma competição entre os entes muito acirrada, no último elo. Nós somos, até por uma definição, né, de cartel, né? Fala muito de cartel, de samba, os postos fazem cartel e tal. Nós fugimos completamente da definição, uma definição tupiniquim do que é cartel. Cartel só acontece em ramos onde tem um pequeno grupo de grandes empresas que dominam e fazem um preço alto, né? Geralmente o cartel se une para ganhar muito. Né? Nós fugimos dessa, nós somos uma imensa categoria de pequenas empresas, já é inverso, né? E que disputamos os consumidores a tapa. São 44 mil postos disputando a tapas o cliente na ponta final, né? Tendo antes uma distribuidora, nós não podemos, quando a Petrobras anuncia, vai baixar o preço, beleza. Só que no posto não compra da refinaria, o posto compra da distribuidora. A distribuidora, né, veja bem, eu não estou fazendo nenhuma, não é crítica, mas é como funciona o mercado hoje. E o posto também não é diferente. Eu, quando vou olhar, definir um preço na hora que tem uma movimentação, seja para cima ou seja para baixo, eu tenho que olhar o meu estoque, o meu custo, o meu concorrente, a minha despesa, para definir o meu preço. E uma decisão empresarial. O mundo inteiro funciona dessa forma. A distribuidora também. Então, às vezes, nós somos cobrados, né? A imprensa vem, a opinião pública vem, o PROCON vem no posto, fala, subiu hoje, tinha que baixar e tal. Mas, na realidade,
não sou eu que compro da refinaria. O posto compra sempre do distribuidor, sempre, é do distribuidor. Ah, o etanol. O etanol, por exemplo. O etanol nós temos, diferente do produto derivado de petróleo, né? São, acho que, 400 e poucas usinas no Brasil inteiro. Já é um setor mais pulverizado, mas são, assim, tem também procedimentos bem uniformes com relação a preço, né? Então é um setor que está amadurecendo e precisa amadurecer um pouco mais o entendimento da opinião pública, das autoridades, com relação ao funcionamento desse setor. Às vezes a gente sofre muito com, sabe, notícia, com um PROCON de uma determinada região, vai lá e fica naquele holofote todo, cobrando o posto, porque subiu, quanto subiu. Não estou falando que não existe extorsão, lógico que existe. Uhum. Nós somos uma categoria de empresários, pequenos empresários, como outra qualquer. Em qualquer atividade, seja ela uma atividade profissional, uma atividade econômica, em qualquer setor, seja ele qual for, sempre tem gente que trabalha fora da regra, fora da curva, e o nosso setor não é diferente. Uhum. Nós temos gente que adultera? Tem. Tem empresário que sonega? Que é utilizado para sonegação, porque, lembrar, o que eu falei agora há pouco para você, o posto, ele não paga imposto, ele paga o produto com imposto recolhido. Então, precisa haver uma maturidade das pessoas, um amadurecimento na hora de avaliar, porque muitas injustiças são cometidas. Por exemplo, sobe o preço do combustível. Petrobras, vamos pegar um imposto, ou a Petrobras sobe o preço. Isso vai direto para a bomba. Por quê? Porque funciona assim. Mas não é com combustível, isso funciona com leite, com a soja, com tudo. Porque a pessoa precisa olhar o estoque que ela tem. A distribuidora, o que ela faz? Ela vê o estoque, ela vai repassando aos poucos. Quando o produto baixa, ela olha o estoque e acaba também retardando. Então isso não é uma maldade do posto com o consumidor. O mercado funciona assim. Se você for num supermercado e o camarada lá tem o estoque de bacalhau, né, para vender ali, e o preço sobe ou baixa, certo? Ele tem que olhar o estoque dele, porque senão ele vai perder dinheiro. Ele precisa fazer as manobras dele necessárias ali. Você entendeu? Então, o combustível não é diferente. O produto que eu vendo é a mesma coisa do pão da padaria, do bacalhau, é a mesma coisa. E nós vendemos, pior, nós vendemos uma commodity. Uhum. Né? Existe uma discussão muito grande, Juliana, com relação a PPI, se o governo deve ou não. O novo governo está discutindo muito a questão da precificação, a política de preços da Petrobras. Essa é uma discussão que também preocupa muito o setor, porque nós somos dependentes. O país não é, o Brasil, em que pese ter o pré-sal, ser um grande exportador de óleo cru, ele não é autossuficiente em derivados. Nós precisamos importar perto de 20% a 25% de gasolina e de 25% a 40% de diesel. Nós precisamos importar. O importador que está aí, ele só vai importar se ele tiver preço para vender aqui. Sim. Se houver uma manipulação de preço, como houve no passado, e o governo começar a influenciar na Petrobras e o preço ficar mais baixo, nós poderemos ter falta de produto. Isso é um grande desafio. Então você defende o PPI? Não. Eu quero que venda a gasolina pelo menor preço possível, mas quero que tenha. Eu não quero que falte. Porque a falta é pior do que a alta, né? A gente sofreu com a falta de combustível na paralisação dos caminhoneiros, né? Você viu a gente como sabe sofremos, que né? sofremos demais, né? Contava ali vários, no meu caso, principalmente ali, por 2, 3 dias, foi praticamente no cheiro mesmo da gasolina. Porque não tinha como, né? Pior do que tá caro, realmente, é você não ter como abastecer. E aí a gente tem várias situações, né? A própria alimentação que precisa de combustível para chegar, a questão policial, as viaturas precisam de combustível para ter a segurança, socorro médico, enfim. Combustível é algo que não pode faltar, de maneira alguma. Combustível bom, né, Juliana? Combustível bom. Porque nós temos outros problemas, não sei se vai dar tempo de a gente conversar aqui, mas nós temos fraudes que hoje são cometidas e a região aqui de Campinas está sofrendo muito com isso. É o metanol. Uhum. Metanol é um produto
cancerígeno. Ele pode matar, ele pode cegar, ele pode dar câncer, né? Ele é um produto que no Brasil ele só é utilizado em alguns casos na indústria química e na fabricação de biodiesel. Ele está sendo desviado. Hoje nós temos postos no Brasil inteiro, mas especialmente aqui no entorno, estado de São Paulo, Paraná, um derrame de metanol nas bombas. Isso está acontecendo. Já denunciamos isso para o Ministério Público, já denunciamos isso para as autoridades, porque é um problema de saúde pública. Sim, gravíssimo. Né? Gravíssimo. E hoje, existem quadrilhas hoje colocando esse produto no mercado, porque ele guarda propriedades muito parecidas com o etanol normal, que é o etanol combustível. Ele queima como combustível. Que ele é combustível na Fórmula Indy é o metanol. Só que lá, veja como é que o camarada que abastece ele fica. Todo, parece um astronauta abastecendo o carro de corrida ali. Aqui, o frentista está exposto, o consumidor está levando para casa um veneno no tanque do carro. Você imagina, num final de semana, acabou o álcool para acender a churrasqueira. Ô, meu filho vai lá, tira um alquinho do carro do papai lá, que pode cair duro no chão. Porque é um produto perigoso e mata. E fora a queima do próprio combustível, né? Que gera os gases, e aí com essa contaminação a situação... a fraude volumétrica. E a fraude volumétrica, essa né? Também... O pague 2 e leve 1, né? Isso, pague 1 litro e leve 800 ml. Isso tem também. Assim. É minoria? É minoria. Mas é uma minoria que faz um barulho enorme, distorce o mercado, distorce a concorrência, transforma bandido em mocinho muitas vezes. Né? Porque tem gente que acha que está levando vantagem pagando mais barato. Exatamente. Né? Hoje, alimentando uma cadeia criminosa. Exatamente. E essas pessoas, como essas pessoas precisam fazer com que o produto vire rápido no tanque, para que ela fuja de fiscalização, promoção. O negócio é vender lá embaixo, vender barato. Então o consumidor tem que tomar muito cuidado. Promoção relâmpago. Tomar muito cuidado com preços extremamente baixos, que pode estar ali alguma coisa que pode não ser bom para ele. Esse é o princípio de toda a fraude, né? Exatamente. E todo golpe. Gente, está muito abaixo do que está sendo praticado no mercado? Desconfie, né? E se você desconfiar, por favor, não faça parte dessa cadeia, porque é isso que alimenta esses criminosos que crescem a cada dia no nosso país. É o crime organizado no setor hoje. É o crime organizado. E aí a gente tem um assunto ainda mais extenso, que não é só aquele crime cometido ali na bomba, alimenta outros crimes, como tráfico de drogas, assaltos, enfim. Acaba com várias áreas aí, vários setores da cidade, né? Econômico, segurança, educação. A gente precisa fazer a nossa parte como cidadão. E ser também fiscalizadores aí dos produtos que a gente consome. Afinal de contas, a gente tem essa responsabilidade. Bom, o assunto é um assunto interessante demais, né? A gente ficaria aqui um maior tempão conversando sobre isso, mas o nosso reloginho já está vermelho ali na tela, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Eu acho que fez com que a gente, que não entende muito bem como é que funciona dentro desse mercado todo, hoje tivéssemos uma noção de como é difícil também para vocês, né? É isso, eu agradeço a oportunidade. A gente não perde a oportunidade, ainda mais essa, onde a gente tem liberdade para falar, né? E de estar ali, poder dar um pouco mais de informação. E quando a gente vem num canal desse, com a audiência que vocês têm, a gente atinge a opinião pública do modo geral, as autoridades. E é muito importante que a gente tenha esses canais, porque eles acabam beneficiando o consumidor diretamente. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. As portas da Rede Família estão sempre abertas. Para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. E a gente volta a se encontrar no próximo Painel Regional. Até lá!